Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Mulheres de Nova Era. Hoje é dia de mais um vídeo e o tema de hoje é o caminho da intuição, ou como ouvir a minha intuição para que eu siga o meu caminho. Então, vamos já direto ao assunto. Eu vou começar mais ou menos por dar algumas dicas de definição, não muito concretas, pode ser que haja várias. Mas o que eu posso dizer é que a intuição é aquela capacidade de entender, perceber, sentir, né, algo sem precisar de fazer um raciocínio. Então, isto é intuição. De todos os seres humanos, eles têm essa capacidade. Não exatamente instinto, mas intuição, algo que vem, né? Vem um flash que te diz como desbloquear algo, como resolver isto ou aquilo. E sem precisar de raciocínio consciente, ou então sem precisar de um passo a passo, como resolver alguma coisa. Portanto, é como eu dizia, como um insight, né? Um insight rápido que aparece e a gente lá tem a informação e dependendo do nosso nível de evolução, ou a gente segue ou a gente não liga. Então, você simplesmente sente ou sabe, mesmo que sem conseguir explicar imediatamente por que que isso aconteceu, por que que isso surgiu. Tá? É mais ou menos isso. Em termos claros, é como se fosse uma forma de conhecimento rápido e automático, assim, na prática, né? E surge e a intuição, ela surge da experiência acumulada da nossa alma, mesmo que às vezes nós não percebamos, como eu referi. E muitas vezes ela aparece como um pressentimento, uma sensação, né? Dependendo também, como eu dizia, do aprofundamento de cada um tem com relação à intuição, dependendo da inteligência emocional de cada um tem para compreender, capturar e fazer o uso da intuição. Então, como exemplo, por exemplo, você conhece alguém, né? Uma pessoa que você chega e te apresenta, mas logo naquela hora você sente uma familiaridade com aquela pessoa, algo assim, né? Você de repente sente que você pode confiar naquela pessoa, ou também vem você, logo você vai pensando, essa pessoa você não pode confiar nela. Então, e não há um motivo lógico para isso, ou um motivo claro, simplesmente você sente. E você, como eu disse, dependendo do teu nível de maturidade emocional, você compreende isso ou isso passa por ti despercebido, você não liga. Então, e às vezes são daquelas coisas que nos permitem resolver um problema rapidamente, né? Assim, sem fazer contas, sem detalhar, você daqui para aqui, epa, vou fazer assim. E a coisa resolve e dá certo, né? Ou às vezes faz uma pergunta, você responde sem você saber na hora e antes de pensar muito e dá certo. Às vezes a intuição também aparece dessa forma. E a ciência, na verdade, ela diz que, sobretudo na psicologia, né? Ela diz que a intuição é vista como um processo do chamado pensamento rápido. Então, associado ao que o psicólogo falam aqui de um tal do Daniel Kahneman, chamou de sistema 1, que, que é um modo de pensar automático, diferentemente do raciocínio lento, analítico e sistemático, que ele definiu como sistema 2, que é, no fundo, não a intuição, mas sim o raciocínio. Então, a intuição, como eu dizia, ela é rápida, é automática, é baseada em experiência da alma. Enquanto que o raciocínio é mais lento, é lógico, é consciente e é baseado na experiência do ego. A diferença é essa. E a humanidade, ela, como eu sempre friso em todos os vídeos, muitos vídeos passados, a humanidade ela foi amputada a não olhar, sentir, valorizar a intuição, e sim olhar, sentir e valorizar o raciocínio. E o raciocínio é aquilo que você tem que provar, você tem que basear-se em alguma experiência, você tem que mostrar, quantificar ou sistematizar, enquanto que a intuição não, às vezes não tem lógica. Vê uma resposta, você nem sabe como, porquê, aquilo vê e é aquilo. E realmente quando você implementa aquilo dá certo. Mais tarde você pode criar a lógica, mas antes ela só aparece
na tua mente, que, como eu digo, é informação que vem da alma e a gente lá tem que fazer o uso. E então, a intuição, ela te avisa eh, quais os momentos, quais os caminhos você tem que guiar a sua vida. Quando a pessoa começa a fazer o exercício de lidar-se com a intuição, começa a fazer o uso da intuição, ela vai te mostrando que caminho você deve seguir na tua vida. E eu, de pelo menos 3, 4 anos para cá, tenho estado a seguir o caminho da minha intuição. Vim aonde vim, estou onde estou, como estou, eu estou seguindo o caminho da minha intuição. Por isso que eu me propus a fazer esse vídeo para vos mostrar realmente quando nós mostramos o caminho da intuição, ela nos dá saltos quânticos da nossa vida. Ela nos leva para sítios onde nós jamais poderíamos pensar em ir se raciocinássemos de forma lógica. E se nós não tivéssemos esse medo de seguir aquilo que é incerto, aquilo que não tem cálculo, então não tem matemática, não tem consciência concreta, não tem prova. Então eu simplesmente quebrei todos esses conceitos da ciência e segui a minha intuição. E aqui estou. Então, para você ter sucesso na vida, isso eu já começo a afirmar na base da minha própria experiência. Para você ter sucesso na vida, e precisa de muita gente que eu conheço, assisto na internet, eu sigo. Para você ter muito sucesso na vida, você precisa ter uma intuição aflorada. Você precisa de estar dentro de você mesmo e você precisa de perder tudo por fora e simplesmente você reconstruir tudo que está dentro de você e valorizar isso. Até se diz, as pessoas que têm a intuição aguçada, elas podem perder tudo na vida, mas assim que recompõem-se, elas podem construir tudo e muito mais daquilo que elas tinham. Porque elas também têm o caminho da intuição. E o caminho da intuição é infinito e ele é guiado na base da nossa alma, que tem a experiência e o conhecimento profundo e passado e nos leva para onde nós precisamos de ir. Então nós não ficamos com medo de tropeçar pelo caminho, bloquear-se, que a vida vá assim ou vá errado, porque simplesmente nós seguimos a intuição. E quem siga a intuição, ele vive o momento presente. O momento de presente nós não precisamos de estar muito preocupados em quantificar as coisas, guardar. Mas vamos vivendo um dia de cada vez. E vocês não têm noção quanto isso é magnífico para a nossa vida. Então, através da sincronicidade através de né, alguns acasos que a vida nos traz, o acaso não existe, né? Às vezes a gente vai vendo números iguais, alguma coisa que nos alerta sobre um certo sentimento, vamos vendo situações idênticas, parecidas, que nos levam ou ao passado, ou ao presente, ou ao futuro. Então, e nós vamos ligando isso a ver algo e vamos seguindo à frente. E vamos seguindo na direção da nossa vida. Vamos deixando que a intuição nos guie. Isso como eu dizia, é maravilhoso. E quando nós chegamos nesse nível, nós vivemos sem estresse, nós aceitamos o caminho interior daquilo que nos vem dentro de nós e nós conseguimos viver sem preocupações, confiando, como eu dizia, no momento presente. E isso faz muita diferença nos momentos de hoje. No dia de hoje, as pessoas andam com a mente a mil, sempre preocupadas com o futuro ou preocupadas com a vergonha do passado. Quando você tem a sua intuição aflorada, você vive o momento presente e você vive confiante de que o futuro é certeiro. O futuro se reserva o melhor, porque só o melhor nos faz seguir o caminho da intuição. Então, o que eu tenho estado a fazer para seguir o meu caminho da intuição? Para cada vez mais eu afinar a minha intuição, eu aflorar ainda a minha intuição. Normalmente eu de manhã acordo, tenho o meu processo antes do amanhecer, né? Aliás, ao amanhecer, antes do sol sair, naquele intervalo entre o sol a sair ao amanhecer, que é aqui onde eu estou, normalmente das 5, 5 e meia, 6, eu acordo, faço as minhas práticas de orações, que são baseadas mais na meditação. Voltar ao meu interior, silenciar a minha mente, procurar silenciar a minha mente, reprogramar o meu dia, o que eu pretendo fazer naquele dia. Então, depois de silenciar a minha mente por um tempo, esvazio, procuro
libertar-me daqueles pensamentos que o ego vai mandando lá para nós, para nossa mente, como eu sempre digo, é muito barulhenta. Procuramos silenciar meia hora depois começamos a programar o nosso dia. O que é que eu vou fazer hoje? Hoje vou acordar, vou estudar, depois vou ao mercado, depois vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, de manhã até à tarde. E nesse processo, se eu vou andar, as nossas cidades hoje são tão cheias de passa a expressão engarrafamento, eu lá vou, faço os meus decretos, peço à minha equipe, os meus mentores, os meus guias, os meus guardiões, meus antepassados ancestrais que estão comigo na luz e toda a minha equipe que me acompanha para que limpem o meu caminho, que eu saia de casa, vou fazer o que eu vou fazer, limpem para me evitar acidente, evitar o dito engarrafamento. Se eu vou lá resolver uma situação, também que aquela situação esteja ela toda, o ambiente onde eu vou, limpo, para que eu consiga chegar e resolver. Então, faço toda essa pré-meditação. Durante o processo da meditação, medito sobre o meu dia, de manhã, reprogramo ela e entrego ao universo. E aí, ao acordar, eu vou fazer as minhas coisas, tomo o meu pequeno almoço, eu sei lá, depois preparo-me e saio. E quando saio, já não estou mais preocupada. Levo o meu dia à vontade, vou fazer, e vocês não têm noção. E sempre que faço isso, ou qualquer pessoa que segue o caminho da intuição, acontece, dá sempre certo. O que nós precisamos fazer é determinar logo cedo, encaminhar para o universo, lançar sem apego, sem ficar toda hora pensando sobre quando é uma preocupação. Temos que ter essa grandiosidade de pegar o problema, definir aquilo que nós queremos com aquela situação, entregar ao universo e desapegar dele. Isso também é um treino, do treino de desapego. Precisa fazer um treino grande. E tudo se passa por confiar no universo. Confiar na força criadora. Confiar em toda a sua equipe de trabalho, de guardiões, mentores. Confiar e entregar nas mãos deles. Eles vão resolver, vão fazer aquilo que devia ser, aquilo que deve ser o teu caminho naquele dia. E volto. No final do dia, também sento no meu processo, também ao entardecer, no momento em que o sol está a ir-se, está a vir a noite, também no mesmo momento silencio a mente, depois agradeço por tudo aquilo que aconteceu e pedindo também que tenha uma noite tranquila para que eu faça uma viagem astral, porque quando nós dormimos, a nossa alma sempre ela sai do corpo, ela faz a sua viagem astral, ela vai lá visitar presente, passado, futuro e muita coisa acontece e que eu vá visitar sítios que não sejam umbralinos, sítios que não sejam trevosos, que eu vá mais num nível de vibração alta, vá mais para trazer experiências que me vão ajudar a melhorar o meu caminho. E assim decreto no fim da tarde, aí você vai ter uma noite tranquila. Se tiver que sonhar, vai sonhar com coisas muito construtivas da tua vida e vai seguindo. E quando nós conseguimos fazer isso de forma organizada, todos os dias, ou sempre que possível, diariamente, durante um período, tu começas a ver resultados muito grandes. Aliado a isso, proteção sempre do seu corpo, fechar o seu corpo, né? Com banhos energéticos, banho de sal grosso, fechar também o ambiente onde você mora, a sua casa, limpar, proteger, manter a energia limpa, saudável, contato com a natureza. Se podemos sempre colocar o pé descalço na areia, né? Andar pela areia, pela relva, pela mata, para quem tem, tocar uma árvore, abraçar uma árvore antiga, uma árvore com um tronco robusto, transmitir aquela energia, descarregar aquela energia para ela. A árvore ela tem muito conhecimento, ela tem a força da resistência, da persistência. Abraçando uma árvore, nós já começamos a aprender com ela, né? Todos esses processos de saber ser persistente, resistente, dependendo das estações em que nós estamos do ano. E aí vamos levando a nossa vida. E isso realmente vai construindo coisas muito positivas e nós temos uma vida muito tranquila e tudo acontece sem precisar de grandes movimentos, né, externos de nós. O importante é fazer o movimento interno. Portanto, a meditação ela é feita com todos esses processos, como eu explicava, aliado sempre no fim, eu faço realmente essa meditação, que é um silenciar, depois a respiração, depois no fim, esses decretos, como se fossem leis minhas, daquilo que eu quero que aconteça naquela vida, porque eu sou, né? Eu determino o decreto e aí deixo o dia correr. No fim do dia faço a mesma coisa.
E diariamente isso faz mudança, como eu disse, muito, muito, muito forte na nossa vida. Então, quanto mais nós fazemos isso, vamos nos tornando pessoas mais inteligentes. E quanto mais inteligentes, a nossa intuição vai se aflorando cada vez mais. A intuição fala no nível em que você consegue compreender, né? Ela também vai se ela vinha de forma de uns flertes, cada vez mais ela vai vir de uma forma mais visível para que você consiga compreender de acordo com o teu nível, né? Da evolução, né? E eu preciso entender que a intuição, no fundo, é energia é informação. Então, e a informação ela não se perde. Tudo que nós precisamos de fazer está no universo. Nós só precisamos de criar um nível vibracional e frequencional para que nós possamos captar aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Então, quando nós mantemos essa intuição aflorada, nós conseguimos sempre atrair aquilo que é importante para o nosso bem, para aquilo que a nossa alma precisa para poder cumprir a sua vivência ou a sua existência aqui nesta encarnação. Então, a intuição fala em linguagens simbólicas, né? Às vezes até pode ser, pessoas que têm a intuição mais aflorada, pode ser mesmo até por vozes, mas geralmente em linguagens simbólicas, que você depois discerne sozinha, cria um teu próprio código ao longo do tempo, ela vai te ensinando a compreender. Quando eu ajo assim, é porque é assim. Quando eu faço assim, confia. E vai seguindo a cada manhã, né, a nossa vida. E com isso nós vamos diminuindo aquela voz do ego, né? Porque o ego é sempre aquele nosso amigo que senta para dizer, cuidado, isso não vai dar certo, não arrisca. Isso não... É aquele que nasceu conosco, que foi construído pelo inconsciente social, porque a sociedade diz isso, porque a regra é essa, porque a lei é aquela, atenção, atenção, mas o caminho da intuição é o caminho da alma, que não segue as regras do ego. O caminho da intuição segue as regras e as leis do universo, que são as leis mais realistas e são as leis que regem o universo, o planeta, o universo, o cosmos, as estrelas, as galáxias, enfim. É isso que a intuição segue. E não a intuição, e não o ego que segue aquele caminho das leis da nossa tradição, da família, da cultura, da sociedade, da política, da educação. O ego segue isso porque é só isso que ele conhece. A intuição não. A intuição conhece, somariza tudo isso, discerne aquilo que é importante para si ou não, e filtra e te dá outras visões do universo, de como é que você tem que seguir o seu caminho. Então, o caminho da intuição, no fundo, isso. E isso também é muito importante aliar com a alimentação mais leve. Quanto mais nós temos uma alimentação leve, também vamos aguçando mais a nossa intuição. Uma alimentação com menos carnes, sobretudo carnes de animais de quatro patas. Se formos diminuindo de carnes, saímos da carne vermelha para a carne branca, da carne branca para a carne de animais de duas patas. Duas patas, um dia chegamos só, por exemplo, a comer só carne de peixes. E até, se conseguimos, ao ponto de ficamos só nos vegetais, legumes e frutas. Porque, no fundo, o ser humano, ele sim diz que é omnívoro, mas o ser humano, a sua constituição do organismo, ela está mais ligada à alimentação mais herbívora do que carnívora. Mas, infelizmente, a sociedade meteu-nos sempre a comer alimentação carnívora, de tal forma que até fazem questão de subir o preço da carne, mesmo como uma forma de induzir as pessoas a valorizar a carne e comerem mais carne. Mas a carne ela tem uma energia muito densa. A carne ela desliga-nos com o nosso interior, afasta-nos da nossa intuição. Porque a carne ela é densa. O sangue do animal quadrúpedo é um animal que morreu na dor, no sofrimento, que tem uma alma um pouco mais evoluída. Quando você alimenta-se daquela carne, você está também alimentando-se da energia de sofrimento que aquele animal teve. E ao mesmo tempo você começa a bloquear os seus processos, porque você começa a acumular karmas daquele animal dentro de si. Então, quanto mais formos diminuindo isso, melhor para a nossa abertura espiritual, a nossa abertura da intuição, que no fundo é a abertura do terceiro olho, que fica aqui entre as sobrancelhas. Então, por hoje é tudo. É isso que eu queria vos transmitir sobre a intuição. Comecem a trabalhar a vossa intuição, é muito importante. Depois eu trarei um vídeo também para falar sobre o terceiro olho. Eu também estou no processo de trabalhar o terceiro olho para que um dia chegue lá. Beijinhos, muito obrigada. Feliz domingo, boa semana, para que começa amanhã. Feliz Dia dos Trabalhadores, que foi na sexta-feira. Eu não fiz o vídeo sobre Trabalhadores da Luz, mas vou procurar ao longo da semana ou a próxima semana dar alguma informação sobre aqueles que trabalham
para a luz, aqueles que trabalham neste processo da transição planetária, o que é que estão a acontecer, qual é a missão das pessoas, porque estamos nós todos aqui preocupados em informar, falar, o que é importante em tudo isso. Vou me organizar para isso. Beijo, até o próximo vídeo.